Bom dia, boa tarde, boa noite, euclidianos. Ahu, ahu. Estamos aqui agora também no YouTube. Caraca, é mesmo, né? Mano, o colégio sempre tá conectado. Aperta F5 aí se você não tá atualizado, neném. O que acontece? Aula de hoje eu vou trazer vários bizus de aulas bem curtas e objetivas para que você esteja por dentro dos fatos, dos conhecimentos gerais. É muito importante. Imagina você na sala e do nada passa reportagem, teu pai fala uma besteira, mãe fala uma besteira que não tem nada a ver, você fala assim, vem cá, senta aqui que eu vou te explicar. Mano, é muita aula, é muita onda. Então vem aqui comigo, o que a gente vai aprender hoje? A gente vai falar sobre fronteira. Nossa, sua língua aprende. Fazer o que? Eu não sou perfeito, né? Linguinha presa, eu não consigo nem falar André ou trem. Que isso é mesmo, né? Mas vamos lá. O que acontece? Fronteira. Por que eu vou falar sobre fronteira? Hoje a gente está no período, né? Nesse caso que foi a pandemia, né? Do coronavírus. A questão da fronteira é muito importante, porque a fronteira, ela não é só uma ideia de limitar a ideia, mas assim, uma linha imaginária, mas sim é uma ideia de propriedade física. As fronteiras são muito importantes para o âmbito federal e âmbito nacional, porque a fronteira ela vai delimitar aonde começa e onde termina o limite, a fronteira de um país com outro. Porque a partir do momento que você entra num outro espaço, você tem que respeitar as leis, toda uma lei orgânica que também tem no país, todo um pensamento que você tem que respeitar, porque você também pode ter um choque cultural em relação a um meio de um país para o outro. Então hoje a fronteira é uma coisa muito importante e é muito pouco comentada e muito pouco explorada pelos nossos governantes. É através das fronteiras que entram diversos produtos legais e ilegais. Nesse caso da pandemia que a gente teve do coronavírus, está tendo, ou vai ter essa coisa tão forte que abalou a economia do mundo, o mundo todo parou, algo nunca assim visto, nem a gripe espanhola, que foi considerada um dos maiores impactos assim muito tempo atrás, antes dela. Então o que acontece? A questão de você ter o controle sobre a fronteira é muito importante. Nesse caso, é mais importante para os países vizinhos nossos sul-americanos. Por quê? Dentro da América do Sul, o Brasil, ele contabiliza e contabilizou o maior número, juntando todos os outros países da América do Sul. Então a fronteira, olha como é muito interessante. Nesse momento, os nossos aliados não querem nós, brasileiros, entrando nos seus países. E está corretamente, até mesmo porque pelas políticas sanitárias. Até mesmo porque se eu entro contaminado, eu posso gerar uma crise hospitalar, uma crise no ramo de saúde muito grande nesses países. Lembrando que o Brasil é a maior economia, mas tem países sul-americanos que têm uma economia altamente dependente. Então se uma crise dessa se instala, pode gerar uma crise, assim, uma crise no país pode afundar e demorar décadas para que ele possa sair. Então você vê nesse momento, né, os brasileiros não são bem vistos. Mais ou menos uns 2 anos atrás, por volta de 2018 para 2019, houve uma grande crise na Venezuela que milhares de venezuelanos estavam desesperados por conta de uma política altamente nacionalista, altamente ditatorial de Maduro, né? Quem é Maduro? Maduro é o presidente atual hoje da Venezuela, que tem um braço mais forte na sua política, e muitos deles começaram a fugir para o Brasil, e os brasileiros fechando as nossas fronteiras e impedindo isso. Então a fronteira é muito importante porque a gente vai conseguir fiscalizar o que entra e o que sai em nossos países. Quem é responsável pela fronteira? As fronteiras são responsáveis pelo exército, e hoje falta investimento nessas áreas, até mesmo porque o Brasil ele tem uma das maiores extensões territoriais do mundo e fronteiriças do mundo. Então a gente precisaria de uma verba muito grande para que a gente tenha uma segurança, uma fiscalização cada vez maior. No âmbito negativo, você vê vários armamentos, vê drogas entrando no país ilegalmente, onde vai abastecer os grandes centros urbanos, onde a gente vê a questão da violência. Então, se por acaso você já teve esse problema em questão de tiroteio na comunidade, ou você passou essa questão toda da violência, está relacionado à fronteira. Então, olha como é tão importante você entender qual é o grau e o que é a fronteira. A fronteira tem esse papel fundamental que pode chegar até a sua casa. Então fique ligado, se você não conhece, compartilha, curte, fala para os amigos e fique conectado que a gente sempre vai estar trazendo uma coisa bem bacana para você. Juntos somos mais fortes. Euclides!